Seja bem-vindo à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para analisar com vocês os próximos alvos agora do Eduardo Bananinha, que, segundo informações da mídia brasileira, terá um encontro amanhã em Washington com várias figuras ligadas ao governo do Donald Trump, e que entre os próximos alvos do Eduardo Bananinha, o patriota antipatriótico, o nacionalista antinação, é justamente conseguir punições para o ministro Gilmar Mendes e para o presidente do Senado e também presidente do Congresso, o Davi Alcolumbre. O motivo, segundo informações de vários veículos da mídia, é que o Davi Alcolumbre seria punido porque ele não quer pautar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, mesmo com 41 assinaturas de senadores pedindo a abertura do pedido de impeachment. E no caso do ministro Gilmar Mendes, é porque ele deveria atuar para encurralar o ministro Alexandre de Moraes, para fazer o ministro Alexandre de Moraes recuar e retroceder de decisões sobre o Bolsonaro. Acredito que na cabeça do golpista canalha chamado Eduardo Bolsonaro, ele imagina ali que o ministro Gilmar Mendes vai atuar para impedir que o bandido que o Eduardo Bolsonaro chama de pai acabe não sendo punido. E isto, Bananinha, não irá acontecer. O que me chamou muito a atenção, inclusive, em todas estas matérias que tem falado ali sobre o encontro que o Eduardo Bolsonaro terá em Washington amanhã e o que ele tem feito ali para poder tentar buscar sanções contra outras figuras da política e do judiciário brasileiro, é que até a semana passada apareceu nessa lista o Davi Alcolumbre, presidente do Congresso e do Senado, o Hugo Mota, presidente da Câmara, o ministro Gilmar Mendes e o ministro Luiz Roberto Barroso. O Barroso aparentemente saiu da lista, o Gilmar Mendes continua, mas o Hugo Mota, ele também não está mais na lista. E aqui tem dois pontos importantes que eu preciso trazer para vocês. O primeiro, eu acredito que o ministro Luiz Roberto Barroso saiu da lista, por quê? Porque na semana passada foi divulgado em vários veículos da mídia tradicional corporativa, mantida pelo mercado e ligada à direita, que o ministro, que neste momento é presidente do Supremo Tribunal Federal, estaria esperando se encerrar ali a sua presidência à frente do STF para deixar o cargo de ministro do STF antes da idade limite, né, da aposentadoria compulsória com 75 anos. E isto para o Eduardo Bolsonaro e para os bolsonaristas não seria bom. Por quê? Porque se o ministro Barroso sair do cargo antes do previsto, né, agora em 2025 ou em 2026, quem indica outro ministro para ocupar a vaga dele é o presidente Lula, que, como eu já disse e vou repetir, eu acredito que o próximo nome indicado pelo presidente Lula que ocupará a cadeira no Supremo Tribunal Federal será o AGU Jorge Messias. Eu acredito, para mim é um nome muito forte, é um nome preparado inclusive também, e que claramente mostrou que não tem medo de seguir a lei e de fazer aquilo que a lei determina, que não vai ficar buscando fazer média com ninguém para agradar a opinião pública, para agradar a opinião da mídia, para agradar países estrangeiros, vai fazer valer simplesmente a lei. Então eu acredito que no caso do Barroso, ele deu uma recuada por isso, porque segundo algumas informações que chegaram a circular nessa mídia que eu citei para vocês na semana passada, o Barroso estaria muito incomodado com esse clima de guerra criado pelo bolsonarismo e que isso estaria gerando nele ali um certo desconforto. Então, eles recuaram, eu acredito, por conta disso. Carlito, mas e se o Barroso deixasse o STF, o que ele faria? Segundo informações de alguns desses colunistas também, ele deixaria o Supremo Tribunal Federal e provavelmente iria trabalhar em uma embaixada brasileira, em algum país fora do Brasil, evidentemente, né, de língua inglesa, mas que não seria os Estados Unidos da América. Aí pode ser, por exemplo, Canadá, África do Sul, Inglaterra, Escócia, onde mais, meu Deus? Austrália, Nova Zelândia. Então poderiam ser vários países do mundo que têm ali, por exemplo, a língua inglesa como idioma, e isto faria com que o ministro deixasse a cadeira de ministro do STF e o Lula acabaria indicando outro nome para ocupar esta cadeira. E tem até um cálculo engraçado, né, que eu tenho conversado com algumas pessoas, que é o seguinte: os bolsonaristas estão pressionando pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Até o momento não irá acontecer porque não teve o cometimento de crime de responsabilidade por parte dele. Beleza? Só que em um cenário hipotético de o processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes prosseguir, quem é que eles acham que vai indicar o ministro que irá suceder o Alexandre de Moraes? Será que eles acham que é o Bolsonaro, que é o bolsonarismo, ou que é o Congresso que vai falar, não, nós escolhemos o ministro que a gente simpatiza? Quem indica o ministro do Supremo Tribunal Federal é o presidente da República.
Então, com esse joguinho que vocês querem criar aí, vocês podem dar oportunidade para o presidente Lula indicar no Lula 3 mais 2 ministros, e no total 4, que já foi indicado. O Cristiano Zanin, o Flávio Dino, em tese, seria indicado ali um ministro para a vaga do Alexandre de Moraes, se ele for impeachmentado, que não será, estou pegando só um cenário hipotético, e o outro ministro para a vaga do ministro Luiz Roberto Barroso, se ele cumprir o que se imagina que ele pretende cumprir, caso continue esse clima hostil e belicoso demais contra o judiciário brasileiro. Além disso, se o Lula for reeleito no ano que vem, que é o que as pesquisas mostram, inclusive, ele poderá indicar até dezembro de 2030, quando ele ainda estará no poder, se ele for reeleito, 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, tá? 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque Fux, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes se aposentam até 2030. Então, tudo isso que vocês estão criando aí traria mais um problema e uma cólera para vocês do que uma solução, certo? Mas este é o motivo na minha análise da saída do Luiz Roberto Barroso, né? Que eu acho que eles fizeram um cálculo e falaram, opa, peraí, se o Barroso sair, o Lula já indica logo o outro ali, é ruim pra gente. Então, acho que eles recuaram. Mas no caso do Hugo Mota, o que me chamou a atenção é justamente essa postura do Hugo Mota em tese, ter assumido o acordo de votar o chamado pacote da impunidade, que basicamente libera que deputados e senadores cometam crimes e somente com o aval deles eles poderiam ser investigados. Você não entendeu errado não, tá? O projeto que os bolsonaristas e a direita e o centrão, é quase que uma redundância e pleonasmo, né? Querem aprovar na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, que precisa, já que é um projeto de emenda à Constituição, precisa de 308 votos na Câmara dos Deputados e 49 votos no Senado, e lembrando que hoje eles têm cerca de 247 votos já, declarando que aprovam a PEC da impunidade. Por que, Carlito, que é a PEC da impunidade? Porque basicamente, primeiro, joga todos os processos envolvendo parlamentares para a primeira instância, então eles poderiam ser eleitos e reeleitos aí 10, 12, 15, 20 anos, até que o seu processo chegasse no STF. E é engraçado, né? Porque eles querem prerrogativas especiais para poder discursar, para poder falar, ter imunidade parlamentar, mas na hora de ser julgado, ele quer ser julgado como eu sou e como você é. O problema é que, para que eu seja julgado como um deputado é julgado, eu precisaria também ter a prerrogativa de poder falar aquilo que talvez alguém do povo não possa falar porque não tem imunidade parlamentar. Eu era contra, inclusive, ao foro privilegiado, né, ao foro por prerrogativa de função, até 2019, quando eu fui estudar direito e entendi por que é importante se ter o julgamento de figuras como ministros de Estado, senadores da República, deputados federais, presidente da República no Supremo Tribunal Federal. Basta ver o caso da Zambelli. A Zambelli está condenada no caso da invasão do CNJ porque ela foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Se ela estivesse sendo julgada pela justiça comum, lá na primeira instância, ela ainda estaria utilizando de subterfúgios legais para poder recorrer, até se exaurir todas as oportunidades, até se exaurir todos os recursos que ela teria direito, para que aí sim ela acabaria sendo condenada. Mas enfim, o que é que acontece nesse caso envolvendo o Gilmar Mendes e o Alcolumbre? Segundo as informações que a gente trouxe aqui, o Eduardo Bolsonaro está incomodado com a postura do Davi Alcolumbre e do Gilmar Mendes, porque eles imaginavam que o Gilmar Mendes não deveria atuar para blindar o ministro Alexandre de Moraes, ao contrário, ele deveria ajudar, trabalhar para isolar e minar o ministro Alexandre de Moraes. E no caso do Alcolumbre, é porque o Alcolumbre teria dito que não vai pautar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, com 41 assinaturas que foram reunidas na semana passada por parlamentares bolsonaristas. Primeiro, que não tem crime de responsabilidade cometido. E segundo, que não há sentido a abertura do processo de impeachment. Tanto que, na reunião ali dos fanfarrões que tentam gastar o seu dinheiro e o meu dinheiro para não fazer absolutamente nada, isso eu estou me referindo evidentemente aos parlamentares bolsonaristas, ele deixou claro o seguinte: não pauta esse impeachment nem se tiver assinatura de todos os senadores, porque a questão não é numérica, a questão é que não existe crime de responsabilidade cometido pelo ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, a mídia que está aí meio morde e assopra, né, tentando passar pano para o antipatriota Eduardo Bolsonaro e querendo botar o ministro Alexandre de Moraes em uma berlinda, foi ali questionar ministros do STF, o que é que eles achavam da postura do Davi Alcolumbre, o que é que eles imaginavam sobre a possibilidade de Alcolumbre talvez pautar o processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. E aí todos os ministros do STF que foram ouvidos ali
por esse veículo da mídia, disse que enfatizava parabéns pela postura do presidente da Câmara, do Senado, né, e também do Congresso, Davi Alcolumbre, e deixava claro que não imaginava que ele tivesse outra postura. Afinal, para se ter abertura do processo de impeachment, precisa ter crime de responsabilidade, e não só o ministro Alexandre de Moraes, como nenhum outro ministro do Supremo Tribunal Federal teria cometido crime de responsabilidade. Tanto que está aqui, ó. O presidente do Senado assume postura correta ao enfatizar que não vai abrir um processo de impeachment. E isso não é um favor ao STF, mas uma medida que não cabe, porque o ministro Alexandre de Moraes e nenhum magistrado cometeu crime de responsabilidade ou qualquer outro delito. E eu venho citando isso aqui, inclusive, com frequência na revista Fórum, com frequência no meu canal também no YouTube, porque a gente precisa lembrar do rosto de cada um dos deputados e senadores que querem aprovar a PEC da impunidade. E muita gente está percebendo, inclusive, que a postura desses indivíduos muda de acordo com o interesse. Por exemplo, em 2018, Bolsonaro era contra o fim do foro privilegiado, por dizer justamente o que eu trouxe aqui, que alguns parlamentares poderiam ficar utilizando recursos para poder recorrer, e até chegar no Supremo Tribunal Federal, passaria ali 10 anos, 12 anos, 15 anos, 20 anos, alguns casos, inclusive, poderiam até prescrever. Certo? Outros casos, inclusive, que a gente consegue ver envolvendo o clã Bolsonaro é bem engraçado, como é o caso do Flávio Bolsonaro, que agora defende o fim do foro privilegiado, mas em 2020, quando a Justiça Comum do Rio de Janeiro decidiu julgá-lo pelo crime das rachadinhas, ele falou, não, mas peraí, vocês não podem me julgar porque eu era deputado estadual e o foro que deve me julgar não é a Justiça Comum. Eu tenho uma prerrogativa especial, então eu tenho um foro especial que deve me julgar. Traduzindo, quando o bandido do clã Bolsonaro, ou ligado ao clã Bolsonaro, é pego pela Justiça Comum, ele diz que não pode ser julgado pela Justiça Comum porque ele tem foro privilegiado, né? Prerrogativa especial por conta da função. Quando ele é pego no foro, ele diz que não pode ser julgado pelo foro porque alguém do povo é julgado na Justiça Comum. Por que os deputados e senadores são diferentes? E a gravidade desse projeto é tão grande que, só para vocês terem noção, para se abrir um inquérito para investigar um deputado federal pelo projeto que eles querem passar, teria de ter autorização do Senado e da Câmara, né? Ou seja, do Congresso. Traduzindo, se um parlamentar cometer crime e tiver prova desse cometimento de crime, e essa prova for apresentada à polícia ali, a polícia só pode investigar se o Congresso falar, esse deputado roubou, esse senador cometeu crime. Então, peraí, deixa eu ver se a gente vai aprovar aqui. A gente não aprovou. Tem vídeo aí, tem prova e tudo mais, mas a gente votou aqui, né, que não tem como a gente liberar. Então, vocês não vão investigar os nossos pares aqui não, porque hoje é ele, amanhã somos nós. É assim que eles falam, né? E eu sempre digo, para você dizer isso, então você tá mal intencionado para poder querer cometer crime, né? Então, fiquem espertos aí. Tudo isso que tá acontecendo por leniência também em alguns momentos do Poder Legislativo e, de certo modo, do Poder Judiciário, porque o impeachment da Dilma passou sem cometimento de crime de responsabilidade, então agora todo golpista acha que pode repetir o que aconteceu com a Dilma, seja com o presidente Lula, seja com o ministro Alexandre de Moraes ou com qualquer outro ministro do STF, tá certo? Seguremos a luta, meu amigo, porque o Eduardo Bananinha vai fazer aquilo que ele faz de melhor. Ficar sem trabalhar, porque é um grandíssimo vagabundo, afinal tá recebendo do meu dinheiro e do seu dinheiro para não fazer absolutamente nada. E Hugo Mota, que tem se mostrado frouxo e covarde, deveria pautar o pedido de cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética, justamente porque ele já admitiu que não voltará mais para o Brasil e que só será cassado quando só perderá o mandato quando atingir o número mínimo de falta, o número máximo de faltas, né, para poder perder o mandato, que não vai renunciar e que está atuando nos Estados Unidos da América contra os interesses do Brasil. Lembrando que isso viola a própria prerrogativa para o cargo de um deputado federal. Mas como a gente tem um presidente da Câmara que é frouxo e fraco, ele não vai fazer nada. Ao contrário, vai ficar sendo humilhado o tempo inteiro, porque é assim que gente frouxa e fraca como o Hugo Mota precisa realmente ser tratado. Enquanto ele não tiver postura e pulso para assumir e entender a importância do seu cargo, que ele fique sendo humilhado. Quem sabe um dia ele aprende. Compartilhe o vídeo. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal. O ministro Gilmar Mendes não vai recuar. Até onde a gente tem informação, Davi Alcolumbre também. E o Bananinha vai passar só raiva nos Estados Unidos da América, porque no Brasil ele só volta de duas maneiras. Ou para ser preso, ou num caixão. Afinal, se ele voltar vivo, ele vai ser preso assim que ele chegar no aeroporto, em qualquer lugar do nosso país. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!